Bom dia! Ao vivo e a cores. A minha cor é laranja, né? Desejo boas-vindas a você que vai chegando aqui comigo nesse cantinho nosso de acolhimento. Vão me dizendo aí de onde vocês vêm, né? Se você já me acompanha, como você está agora nesse momento. Eu vou demonstrar um pouquinho de como que é a minha terapia acolhedora com vocês. Eu vou tirar esse óculos, eu sou uma pessoa que transpira, que transborda. E aí eu vou pegar ele quando precisar, né? Tem muita gente aqui chegando, bom dia, bom dia, bom dia. Então eu costumo começar esse acolhimento convidando. Quem me conhece sabe que eu faço convites. E meu convite é para você observar como você está nesse momento. E o que vem acontecendo, né? Como você passou, no caso das pessoas que eu faço um acompanhamento contínuo. Você já faz terapia? Conta pra mim. Oi, quem tá aí? Pernambuco. Ei, gente, povo lindo, Minas Gerais, meus conterrâneos. Gente linda, bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente de São Paulo. Eu acompanho gente do Brasil inteiro, né? Às vezes, em alguns momentos, até gente que tá fora. Essa é a potência do online, né? Que inclusive nos salvou durante a pandemia. Já reconheceu? Na terapia acolhedora, você vai sentir esse acolhimento, sabe? Eu tô relembrando como é fazer live, hein, galera? Então eu conto com a parceria de vocês. Amor, eu tô olhando pro lugar certo? Você tá me vendo, olhando pra você como se eu estivesse aqui pertinho? Sim. Quem me conhece sabe que a gente vem passando aí por um processo delicado, né, complexo, de lutos. E tive que me ausentar durante um tempo. Então eu vou te convidar, inclusive, mostrando como é que a gente faz, né? Agora que tá chegando o Dia dos Pais, eu falei que eu transbordo, transpiro, transbordo. Já conto pra você. Nunca reprima as suas lágrimas. É uma grande potência que nós temos de liberar, de expressar, de descarregar, sabe? E a gente muitas vezes foi ensinada a reprimir, a achar vergonhoso, fraqueza. Então, às vezes você vai me ver transbordar por aqui para você ver que nós somos seres humanos e tá tudo bem. Na verdade, tá tudo muito melhor quando a gente consegue chorar. Então, eu me ausentei um tempo, né? E agora é a véspera do Dia dos Pais, que eu perdi a presença presente dele aqui, né? E a gente da nossa família. Prometi para vocês, há algum tempo eu vim anunciando, acabou que eu não consegui, porque um turbilhão foi tomando conta da gente, agora a gente tá acolhendo esse turbilhão. Então eu tô bem saudosa, né, já há alguns meses. E outra potência que a gente tem, que a terapia acolhedora vai te auxiliar a reconhecer, são os nossos apoios, os nossos suportes, inclusive de seres humanos. O coração tá apertadinho, e esse apertadinho é um apertadinho bom, desconfortável. Esses apoios humanos que estão do nosso lado, eles fazem toda a diferença, sabe? E os apoios dos animais também, viu? Os animais, cachorrinhos, gatos, são grandes amigos para ajudar a gente a regular nossas emoções, sabe? Então eu tenho aqui meu amorzão, meu companheiro que está nos bastidores, né? As amizades, as pessoas queridas que nos dão, como a gente fala, apoio, né? Como se a gente estivesse cambaleando e aí a gente encontra esses apoios. São apoios importantes. Então eu me sinto um pouco ansiosa aqui com vocês, porque retomar esse ao vivo é diferente, né? É diferente dos acolhimentos, das terapias acolhedoras que eu faço, as pessoas que eu acompanho, né? E vem um momento também de voltar para dentro, né? Como quem me conhece sabe, terapia, eu também tenho que fazer a minha como terapeuta. E isso, minha gente, é o maior exemplo de que a gente não consegue cuidar das nossas questões emocionais, mentais, sozinhos.
A gente precisa de alguém externo para nos auxiliar, um profissional especialista. Eu acredito que cada pessoa aqui, bom dia, tem, né, esse processo, né, interno que vai reconhecendo, mas que muitas vezes não consegue nem reconhecer, que fica um turbilhão, né? E aí a gente fica meio perdida, achando que as coisas estão todas bagunçadas. E já fica a dica lá dos meus conteúdos, quem me acompanha, né? Ao invés da gente pensar que tá tudo bagunçado, é a gente ir reconhecendo que tá tudo conectado. E com a terapia acolhedora, eu vou te auxiliar a integrar, sabe? O meu lema é: você, eu, nós não somos os traumas que nós vivenciamos. Não somos as dores físicas e emocionais que sentimos ao longo da vida, que sentimos agora, sabe? Isso não define a gente, mas isso fez parte da gente. E como que com a terapia acolhedora a gente pode acolher isso que fez parte da nossa experiência, mas também auxiliando vocês a encontrar a potência que está por trás dos traumas. Porque viver traumas não é agradável, né? Não é fácil. Os traumas, eles fazem parte da vida. Mas o que acontece com a gente, quando a gente vive, passa, experimenta traumas, aí é o lugar que a gente vai cuidar. E aí por isso que a gente precisa integrar, sabe? Eu tenho muitas pessoas que acompanham, né, em parceria, que falam assim: ai, no início eu não entendia muito como que era essa integração. Ah, Tati, agora eu tô entendendo o que é integrar. Integrar a ser humana que sou aqui, saudosa, ansiosa por estar aqui de novo com vocês, que faço a minha terapia, porque todo terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta tem que fazer a sua terapia, né? E às vezes eu me sinto triste, por exemplo, com o meu luto. Triste, nossa, uma tristeza, né? E tem hora que essa tristeza vai parecer que ela é só você, que você é só ela, sabe? Até fiz um story, acho que foi ontem, falando, gente, é uma sensação. Quando a gente tá ali no olho do furacão, no turbilhão, às vezes a gente tem a sensação de que a gente é só aquilo, né? E principalmente uma emoção que ela traz mais mal-estar, é mais difícil da gente lidar com ela. E aí, a gente vai voltar pra onde? Para encontrar o nosso melhor amigo. Sabe quem que é o nosso melhor amigo? Quero saber aí. Vocês sabem? Você tá passando por muitas coisas, né? Eu te entendo e te acolho. Porque é isso, parece que é um turbilhão, né? E me fala, Sinara, você sabe quem que é o seu melhor amigo? Vocês sabem? Deixa eu ir rodando aqui. O que vocês estão falando? Alguém aí sabe? Quem é? Eu gosto muito de interagir, eu falo que eu trabalho em parceria. Então é muito importante. Aqui, ó, meu melhor amigo, vou chamar ele. Peraí. Esse aqui, ó, que vocês veem neste momento presente. Tudo que faz parte. Meu corpo. O meu corpo. A minha existência. E o meu corpo é aquele melhor amigo de verdade. Que ele vai falar assim: ô Sinara, presta atenção aqui, ó, na sua cabeça. Sua cabeça tá doendo. Eu tô fazendo assim porque eu costumo dizer, né, e a abordagem aí que eu conduzo minhas terapias, as profissionais referências falam, né, o nosso corpo sussurra. Sabe? Quando chega assim, ó, toma cuidado. Esse medo aqui, ele também tá te ajudando a se proteger. Então ele vai sussurrando, sussurrando. Ele não percebeu o sussurro? Veio uma dor de cabeça, veio um aperto aqui no peito. Ele vai gritar. Porque o nosso corpo, ele quer nos ajudar. Porque ele é, de fato, um amigo. Aquele amigo não é aquele que passa sua mãozinha na cabeça, não. Nosso corpo é o nosso grande amigo que nos fala as verdades que precisam ser vistas e reconhecidas. Bom dia, Fabi lindeza. E aí, nós precisamos nos reconectar com o nosso corpo, com a gente, com a nossa existência.
e que os traumas que nós vamos, né? Aquilo que acontece dentro da gente quando a gente vivencia traumas, vai tirando essa conexão com nós, com o nosso corpo, com a gente, conosco, sabe? Então, ouvir cada vez mais esse sussurro do corpo vai precisar de um jeitinho de saber fazer isso de novo, porque a gente perdeu o caminho de casa. E o nosso corpo é a nossa morada, é a nossa casa para sempre. A única companhia que a gente vai ter 100% da vida. Faz sentido isso para vocês? Já pararam para pensar que o nosso corpo é o nosso grande amigo? E às vezes a gente fala assim, ai, meu corpo não tá me ajudando, meu corpo não tá... Nossa, tá contra mim, né? Ai, meus amores, não, ele não tá. Pode parecer quando vem alguma dor, quando vem algum desconforto. Mas são sinais de que... Ah lá, ó, parceira. As fofoquinhas que o nosso corpo conta. Porque, ao contrário do que muitas vezes a gente aprende, inclusive, que é muito associado às mulheres, fofoca não é coisa só ruim não, hein? Depende, nosso corpo tá fazendo umas fofoquinhas boas pra nos ajudar. Sabe? Tipo, oh, tá acontecendo alguma coisa lá, né? No seu sistema nervoso que tá vindo aqui, batendo no coração, ou que tá lá batendo no pé, porque tem alguma coisa que você não digeriu. Então... Como, não sei se todo mundo sabe, eu também sou assistente social, educadora, guardiã de grupos de mulheres, né? Especialista em atendimento integral às famílias, mestre em educação sexual e por aí vai. Então, é importante a gente olhar para isso também, né? A essas estruturas, sabe? Quem eu acompanho sabe. Essas estruturas que vão nos empurrando pra gente ficar acreditando em algumas mentiras, né? Por exemplo, que fofoca é só coisa ruim. Porque geralmente, né, é muito remetido, inclusive, a nós mulheres. Então vamos ouvir essas fofoquinhas, né, que esse corpo vai fazendo para nos ajudar. Como se fosse aquele amigo que chega assim, ó, Tati, estão falando ali de você. Você precisa se proteger, sabe? Mais ou menos assim. Diz pra mim, tá fazendo sentido pra vocês? Como que tá reverberando isso aí? Você já conseguiu reconhecer como você está se sentindo hoje? Já contei um pouco de mim. Ansiosa, saudosa, às vezes triste. E às vezes essa tristeza do meu luto, ela também convida a alegrias. De reconhecer que esse grande apoio da minha vida, super sentido, que bom. Que é o meu paizão, que ele... tá vivo aqui dentro de mim. Como eu me vejo aqui nele, ele comigo, agora aqui com vocês, porque ele também tinha essa veia educadora muito forte, e eu tenho muito forte. Tá vendo? Transbordando. E aí transborda às vezes de tristeza, às vezes de alegria, de uma lembrança gostosa, que acolhe, acalenta, para lidar com essa tristeza. Porque essa tristeza também diz de amor, né? Se há muito amor, há muita saudade. Então a tristeza de não ter mais a presença aqui para ouvir os conselhos, para prosear, para apreciar a natureza e o simples. Meu paizão é a minha grande referência do que nos ajuda, minha gente. O simples faz muito, muito, muito mais por nós do que muitas coisas gigantescas e caríssimas. Ouvir o som do passarinho, reconectar a natureza que a gente é, como diz o Ailton Krenak, né? Nós somos natureza, nós não estamos longe, só que a gente se desconectou. A gente se desconectou do nosso corpo, da nossa morada, porque muitas coisas que a gente foi sofrendo. Eu sou uma pessoa que venho cuidando das traumatizações que sofri ao longo da vida, e foram algumas, e diversas. Então, é possível a gente reconhecer, reconectar e se reencontrar com essas ferramentas, que são ferramentas naturais, simples, que a gente tem e que a gente se perdeu delas. A respiração é uma delas, né? E a gente muitas vezes não se conecta a isso. Estar presente, quando estiver ansiosa, quando estiver ansioso,
Busque reconhecer o que te ajuda. E como eu costumo dizer para as pessoas que eu acompanho, você vai descobrindo isso aos poucos, porque você perdeu o caminho de casa devido aos traumas que sofreu e o que reverberou dentro de você. Só que a terapia acolhedora pode muito bem te auxiliar. Opa, deixa eu relembrar o caminho de casa. Como é que é mesmo? A casa aqui, ó. Caminho de casa. Muitas vezes a gente faz algumas perguntas ou recebe algumas perguntas, tipo, quem sou eu? Quem é você? E é uma pergunta que vai fazer parte da nossa vida para sempre, em diversos lugares. Se eu tô conhecendo alguém para relacionar, uma amizade, uma entrevista de trabalho, né? Um curso, uma live. E aí eu te pergunto, você sabe quem é você? Você sabe dizer o caminho dessa casa? De chegar na sua casa interna? Eu tô aprendendo todos os dias. Porque, voltando ao ser educadora, assistente social, nós não aprendemos desde cedo. Por isso que é tão importante, né, o trabalho educativo e de todo mundo, né, da sociedade inteira, de cada vez mais oferecer esse caminho de casa para as crianças, adolescentes, para não ficar tão perdido igual a gente, das nossas gerações mais próximas, ficamos, né? De não saber nos reconhecer, de não saber nos cuidar. Então, choro é essa grande ferramenta que o autoacolhimento vai te auxiliar. Porque a minha terapia com vocês é acolhedora. E um dos caminhos que eu vou te auxiliar é de se acolher, de aprender a se acolher, de reaprender a se acolher. Né? Lembrei agora de uma pergunta e eu quero até dizer para as pessoas que participaram, agradeço a participação. Inclusive, você que está aqui agora, vai lá e encaminha essa live para alguém. Sabe por quê? Porque assim que o meu trabalho, o meu conteúdo, que você que está aqui se beneficia, sabe que auxilia, faz sentido, é assim que vai chegar para mais pessoas. Senão o Instagram ele não entende que tá gostando, que tá sendo bom, que tá te ajudando, sabe? E ele não entende, né, que isso pode ajudar outras pessoas. Então ele vai entender com o seu apoio, com a sua ação. Então vai lá e encaminha para as pessoas que podem se beneficiar com essa terapia acolhedora ao vivo e aqui em grupo. Tá? Então o choro, quem aí reprime, tem vergonha ou tem dificuldade de chorar, se acolhe, respira e lembra. Você aprendeu isso, né? Você foi empurrada a isso. Então, você pode reaprender que isso faz parte. Porque senão não tinha choro, não tinha, gente. Senão não tinha esse canal aqui que produz essa beleza de transbordar para alegria e para tristeza, se expressar, fluir, sabe? Eu tô até fazendo aqui em pé, o Morzão perguntou, você vai fazer em pé? Vou, porque eu falo, a vida é movimento. E eu sou muito do movimento, né? Então, o choro faz parte, é necessário, é vital, sabe? Respirar. Tá vendo que é o simples? Mas é respirar. Respira, às vezes eu falo assim, respirar, eu tô respirando, senão eu tava morta, né? É isso, por isso a gente tem aqui sempre um contrato de vida. Estamos falando de vida. A conexão com a respiração. Né? E tem algumas técnicas específicas que nos auxiliam em algumas situações, por exemplo, uma crise de ansiedade, tá? Eu sempre vou trazendo elas aqui, tem até lá nos meus stories. Eu choro toda vez que tenho vontade. Preciso aprender a me acolher. É possível, sabe, Sinara? Ainda mais, principalmente nós mulheres, olhando mais para a estrutura, porque a gente vai tirando os pesos como se fosse tudo culpa nossa. As estruturas ensinaram que a gente é muito boa em acolher os outros, que a gente é cuidadora, né? Que a gente é o ser do cuidado, que é um instinto. Opa! Tudo isso é desenvolvido, tá? Tudo isso é vivenciado. Então, por isso que a gente não sabe o caminho de casa, da gente se acolher. Por isso que a gente sabe muito bem
o caminho da casa do outro, que é acolher o outro. Porque isso foi muito bem nos ensinado. E muitas de nós, Sinara, e aí eu quero saber de vocês aí, quem se identifica. Muitas de nós, quando precisávamos de ser acolhidas e cuidadas lá nas fases iniciais do desenvolvimento, quando crianças, né, principalmente ali mais criança, depois adolescentes, muitas de nós tivemos que fazer o quê? Cuidar, ao invés de receber o cuidado. E aí o que nós aprendemos? Quando a gente precisa de cuidado, o que a gente vai fazer? Cuidar do outro. Eu passei por isso, minha gente. Inclusive de questão religiosa. Eu não estava bem, estava em uma das vezes que eu tive transtorno de depressão. Vai ajudar os outros que você melhora. Então, tá vendo, Sinara? É um caminho que a gente foi conduzida a viver. De viver, muitas vezes, muitas de nós, em função de cuidar dos outros. Esse é um dos pontos que eu falei, das experiências traumáticas que podem nos conduzir para atitudes, comportamentos que a gente tem hoje em dia. Então, se acolher, começa aí. Tá tudo bem eu não saber me acolher, porque eu não aprendi, né? Eu aprendi o contrário. E muitas de nós que somos cuidadoras e acolhemos muito bem os outros, geralmente fala assim, que loucura que parece, porque eu sei fazer tão bem isso pros outros, mas não sei fazer pra mim. E fica perdida. Parece que tá perdida. Você se sente assim, Sinara? Isso é muito recorrente, né? Exatamente por isso que eu tô falando. São algumas das possibilidades, né? Tudo é muito individual, tudo é muito específico ali do processo. Eu aprendi a viver só cuidando dos outros, exatamente como você está falando. Então, tá vendo? O acolhimento começa aí. O que eu não sei fazer por mim, né? O que eu ainda tô perdida, é porque eu fui conduzida a isso, né? Tem parte de uma estrutura, tem parte de um processo educacional. Bom dia, maravilhosa, saudades. E tira um pouco do peso, então, descarrega. E o choro é uma grande potência de descarrego. Então, você tá vendo que você tá indo bem? Na terapia acolhedora, eu também vou te auxiliar a identificar os seus avanços, as suas conquistas. Quantas pessoas chegam até mim achando que tá tudo bagunçado, que a vida tá uma loucura. E aí, opa, vamos respirar e vamos botar reparo em cada um desses detalhes que você tá trazendo. Olha como você já conquistou esse ponto. Você percebe? Então, o choro, Sinara, é uma grande conquista sua. Porque muitas de nós temos muitas dificuldades em chorar. Mas a gente pode reaprender. A gente não nasce muitas vezes chorando, não é? Então, são pontos muito delicados, sutis e simples. E por isso que eu lembro do meu paizão. Porque o meu paizão, ele falava assim... Ele, com a sabedoria dele, entendeu muito cedo. Bom dia, Lu. Ele entendeu muito cedo que se eu tô aqui comendo um chocolate, Tati, eu tenho que degustar. Sabe? Todos os dias e todos os momentos eu vou agradecer. E agradecer não é aquela coisa de positividade tóxica, né, que a gente vem falando assim. Depois eu posso explicar melhor, isso não é o tema principal, mas agradecer é isso, é a capacidade de conectar a mim ao tempo presente, tá aqui. Nossa, ontem eu fui correr assim. Eu agradeço por ter minhas pernas, que eu amo correr. Eu agradeço por estar respirando esse ar maravilhoso que eu me planejei, me organizei tanto para conquistar, estar onde eu estou. Eu agradeço por ter paladar. E aí eu fiquei pensando quando eu perdi durante a pandemia com Covid. Bem-vindas quem estão chegando, lindezas. E eu lembro assim que horrível foi não sentir, não ter paladar. E aí eu lembro do meu paizão que não conseguia engolir. Eu agradeço, porque a deglutição é uma coisa tão complexa que a gente não imagina. E que a gente faz tão naturalmente, sabe? Tão gostoso. Entende? Eu agradeço por enxergar com esses olhos aqui. Porque as pessoas que não enxergam com esses olhos, enxergam com outros olhos. Por enxergar para poder estar aqui correndo. Tudo tá escuro, é difícil. E quando a depressão deixa a gente tão para baixo. Lu,
Eu sei muito bem que é isso. Então, eu me solidarizo, eu te acolho, porque eu sei como que é se sentir assim. E aí eu te digo que eu também sei como é poder se sentir bem, como é para reaprender a se sentir bem. É possível, esse caminho existe. Eu vivenciei e vivencio esse caminho, e é por isso que eu tô aqui, né, de coração, para auxiliar vocês. Não olhando para baixo, porque eu tô olhando pro comentário da Lu, falando com ela, mas vocês estão aqui em cima. Acontece, Lu. Acontece, e muitas vezes a gente não sabe por quê, né? Por que a gente chegou nesse momento, né, de depressão tão profunda, de ansiedade. Então vou lembrar de uma pergunta que eu estava dizendo, que é: como acolher sem ferir? Como eu entendi que é se acolher sem ferir o outro? As perguntas que foram feitas, eu quero fazer uma live de cada uma delas, porque são muito profundas e esse primeiro momento eu não vou conseguir responder tudo. Mas eu posso começar a responder ali no entre nós particular. E vou trazendo para as lives, tá? Muitas vezes, a gente se acolher vai incomodar algumas pessoas. Porque, lembra que a Sinara falou? A gente aprendeu a cuidar dos outros, das outras pessoas. A gente não aprendeu a se cuidar. Então as pessoas estão acostumadas a esse comportamento meu. E aí se eu começo dentro desse conjunto, porque, gente, não é só sobre acolher a gente e cuidar da gente, né? E desconectar dos outros, não fazer mais nada pelos outros. Não é isso, porque isso também não é saudável. Tá? Pode ser que tenha momentos que a gente vai voltar mais pra dentro, como eu falei do meu luto, tem momentos que eu tenho que cuidar aqui, mas eu já sei essas ferramentas que eu aprendi, né? Pode ser que tenham esses momentos, mas a gente é ser social, nós somos mamíferos de grupo, de bando. A gente precisa viver em sociedade, a gente precisa encontrar o caminho para acolher a gente e também conviver com os outros. Então pode ser: linda, eu sou linda, eu agradecer, né? Esses elogios do olhar que nos reconhece. E você também é linda, Lu. E às vezes a gente pode não reconhecer essa lindeza em alguns momentos, mas a gente precisa reencontrar o caminho da nossa casa, da nossa existência, do nosso corpo, tá? Então pode ser que isso, gente, quando eu começo a me acolher, algumas pessoas, e muitas vezes algumas que são abusivas, que abusavam muito dessa pessoa cuidadora, vai estranhar, ué, como assim? A Tati não tá ali mais à disposição o tempo inteiro, né? Que eu posso contar com ela sempre que eu precisar, porque as cuidadoras aí no nível master têm geralmente esse comportamento, né? De que tá sempre à disposição, porque também não conseguem dizer não. Os limites, sabe? Se eu reconheço meu corpo, meu tamanho, minha existência, eu olho no espelho e reconheço eu do jeito que eu sou, do meu tamanho, suficiente. Eu vou reconhecer meus limites. Os traumas, o que acontece dentro da gente com os traumas, tira a nossa capacidade de reconhecer os nossos limites, de colocar os nossos limites. Então, lindezas, é por isso que a gente não consegue dizer não, tá? Esse é um dos fatores, porque a gente se perdeu dos nossos limites. Se a gente se perdeu do caminho de casa, a gente não sabe muito sobre a nossa casa, que é o nosso corpo. Então a gente também se perdeu dos limites, porque o meu limite, meu limite tá aqui, né? É por isso que a gente fala de ultrapassar os limites. Quando ultrapassou o meu limite, ou eu fui demais para cuidar dos outros, ou alguém entrou demais e invadiu o meu limite. Então, meus lindos, minhas lindas, meu povo, minha gente, onde tem limite, tem contato. Nas relações que existem limites, tem conexão. Onde não existe limite, fusão, confusão, mistura, bagunça, né? A gente se funde com... Por isso que às vezes pode parecer que tá tudo muito, né? Nossa, eu não sei nem onde eu começo, onde o outro termina. Então, relações saudáveis precisam de limites saudáveis. E limites são coisas flexíveis, não é uma coisa rígida também. Porque a vida é movimento. Se a vida é movimento, né? Agora
Isso aí que você faz não me agrada. Né? Eu tô falando às vezes de uma coisa boa. Eu não gosto, por exemplo, que você me encosta, que você me abraça. Aí a gente cuida, vai olhando, né, pra isso, de onde isso pode estar surgindo. Tudo bem, pode chegar um momento que eu vou falar assim, eu não sou muito uma pessoa de toque. Mas pode chegar um momento que eu vou falar assim, ai, tinha uma ferida ali, bem aberta, e eu cicatrizei. Então, agora eu gosto do toque. Percebe como o limite ele é flexível? É só um exemplo. Oi, Pati. Exatamente isso. Passando por isso e aprendendo muito com você a colocar limites e me priorizar. Não é fácil. Ainda sendo muito julgada por isso. Percebe? Isso que é de se acolher sem machucar o outro. É porque se a gente vive em função de agradar, de poupar, de não incomodar, né? Vai ser muito difícil também começar a fazer isso por nós e deixar de ser a pessoa agradadora, que não pode colocar limites, porque senão vai incomodar o outro, sabe? Então, vai surgir um desconforto. Vânia, saudade! Aquele desconforto é de onde parte a transformação. Lembrando do nosso grande amigo, nosso corpo vai falar. Nossa, dá uma coisa aqui na pele, sabe? Começa a dar uma alergia, um negócio, parece do nada. Lembra do corpo fofoqueiro que a nossa parceira falou? Sussurrando. Tati, olha aí, tô mandando um negocinho aí na sua pele pra você perceber que você tá indo além dos seus limites. Isso eu vou te auxiliando a perceber, sabe? Se você, né, tá perdida em saber identificar isso. Hoje eu sei. E eu continuo aprendendo todos os dias. Como meu corpo é meu grande amigo, meu melhor amigo. Sussurrando coisas que eu preciso parar pra botar reparo, como dizem Minas, né? E olhar, e cuidar. E pedir ajuda quando eu não consigo cuidar sozinha. Então, por que eu falei da pele? Porque olha aqui, ó. Nosso corpo, nosso limite. A pele é o nosso contato com o mundo. Então, se a pele dá um negócio, teve até um dia que eu coloquei aqui alguma coisa que eu dei na pele, fiz um conteúdo pra mostrar pra vocês. Opa, então peraí, o que tá acontecendo? Não consegui colocar limites, por isso deixei invadir tanto, que não me encontro mais. Por enquanto. Lu, por enquanto. Né? A gente, como eu falei, né? Se não tem limite, vira fusão, vira mistura, vira bagunça. Mas é possível reorganizar tudo isso e colocando, como a Paty trouxe aqui, né? E aprendendo a lidar com esse desconforto que é não agradar sempre, não tentar ser perfeita, porque ninguém é, né? Mas muitas vezes é cobrado da gente. Então, reconhecer a nossa existência, nosso grande amigo, chorar, respirar, agradecer. E agradecer é no sentido assim, igual o Lu falou. Como que eu vou agradecer se eu tô me sentindo tão mal? Porque precisa reaprender aos poucos o caminho da casa. Pra que não pareça que essa sensação, que é real, porque se eu tô sentindo, parece que a depressão tomou conta de mim, eu sou só isso. É real, meus amores. Então não adianta alguém vir falar assim, não, mas isso aí não existe, é só uma sensação. Uma sensação é real, porque nós somos seres que nós sentimos e pensamos. Nós não somos só seres pensantes. Então, como você vai ver essa sensação do tamanho que ela é? Uma sensação, mas ela não é você inteira. Percebe? Ontem mesmo eu falei com uma paciente, não sei se ela ainda tá aqui, lindeza, que ela passou por aqui. Sei que o horário é um horário de trabalho para todo mundo, mas sabe aqueles momentos que a gente tem, tá difícil, eu vou fazer e vou fazer agora. Porque 8 é meu número, 8 do 8 às 8 e vamos. E vai ficar gravado e todo mundo pode se beneficiar, né? Então, assim, como quando a gente vai reencontrando esse caminho de casa, sabe, pra dentro, pra mim, pra estar melhor comigo, inclusive pra me conectar aos outros, né? As coisas vão tendo o seu devido tamanho. Sabe aquela coisinha que pode ser só uma pontinha naquele dia? E parece que a sensação que é só, o seu dia só foi aquilo de ruim, de difícil? Ela começa a ser somente uma pontinha. Você vai aprendendo, a gente vai aprendendo
a lidar de maneira diferente, a reagir de maneira diferente com as coisas e ver as coisas do tamanho que elas realmente são, sabe? Às vezes uma coisa que é muito grande, porque é isso quando os limites estão bagunçados, né? Às vezes uma pessoa me agride, aquilo é uma grande questão que me afeta profundamente. E aquilo não me afeta tanto, na verdade, eu não sinto aquilo me afetar tanto. Né? E às vezes um pequeno detalhe, pode ser um pequeno detalhe, mas se você sente, não é, né? Você tá sentindo, pode acabar com o meu dia. Porque os limites ficaram confusos, ficaram bagunçados. Eu já não sei mais o que faz bem e o que faz mal, né? Eu tô confusa com aquilo que a gente foi vivenciando ao longo da vida que nos abalou. É muito difícil mudar, mas é necessário. Que bom estar aqui. Eu digo mesmo. Porque, sabe, minha terapeuta falava assim, ser terapeuta é uma grande terapia. E todos os dias eu lembro dessa fala dela. Porque é isso, porque a gente aprende umas com as outras pessoas, né? E eu sou esse ser que acredito que a gente é aprendiz eterna. E não deixar isso nos afetar. O pior é pessoas próximas invalidando nosso sentir. Muitas vezes, lindezas, não vai vir das pessoas próximas esse respeito. E aí, como eu tava falando, olhar para os pequenos detalhes é isso. Tem aquela pessoa que reconhece, respeita, essa vai ser meu apoio quando eu tô cambaleando, quando eu tô quase caindo. É meu suporte. Se fortaleça com ela. E acolhe o sentimento de mal-estar que vem quando uma pessoa próxima que você gostaria não reconhece e não respeita. Sabe? Muitas vezes ela também tá ali no turbilhão, inclusive não tô justificando, tá? Não tô tirando o que você tá sentindo. Isso é real. Mas muitas vezes ela também tá perdida ali. Tava contando com você, de repente não pode contar tanto mais e opa, não sei. Aí ela fica perdida porque você às vezes era, né? Aquela pessoa que era o suporte dela. Fala para mim fazer terapia. Mesmo às vezes estando muito mal, procuro agradecer todos os dias. Mesmo sendo julgada, eu estou conseguindo ressignificar e ter um autocuidado. Através da terapia, estou conseguindo me reorganizar. Isso. Porque é possível esse caminho. Tá vendo? Fala de quem tá fazendo terapia. Então não sou eu que não combinei nada com ninguém. Aqui é tudo muito real, muito transparente. Quem me conhece sabe, quem não me conhece tá me conhecendo aqui, acho que dá pra sentir. Eu que sou muito grata a vocês, lindezas, porque vocês me inspiram, vocês me fortalecem. A gente, lembra? Onde tem limite tem contato. Então assim, eu sei até onde eu posso ir. E dali que você também tem que fazer a sua parte, por isso que é parceria. Por isso que a terapia acolhedora com Tati Vida só funciona em parceria. Sabe? De pessoas empenhadas, que a gente se encontra. Eu fiz aqui, mas eu falei encontro, mas fiz choque. Tá, então tá, é isso que o nosso corpo fala. Às vezes vai chocar. E aí vamos lembrar do desconforto que a gente tava falando. Às vezes vai chocar porque a Tati vai trazer algo que não é tão simples assim olhar. Desconfortável, incomoda. Tem gente que fala, e eu já senti isso, como se estivesse rasgando, trocando de pele. Ou como a águia, sabe a história da águia? Esses dias uma paciente falou, né? Como a águia que vai fazendo lá aquele ritual e ela vai sentir dor profunda naquilo. Pra ela poder se transformar, né? E aí, gente, nós vamos entender com esse exemplo da águia, da trocar de pele, né? Dos animais, que nós somos seres, né? Natureza. Todos nós, a gente vai entender que o trauma ele vai fazer parte da vida. Então, percebem que não é sobre evitar que existam problemas? Ah, então vou lá porque vai ensinar o caminho da gente não ter problema. Não ter dificuldade. É assim, gente? Quem tá aí que eu acompanho, pode falar. Não, é como nós vamos aprender a lidar, como nós vamos recuperar esses recursos internos, essas ferramentas que nós temos, que eu tô lembrando aqui de algumas, que é geral, tô falando de algumas que são geral, assim, todo mundo. Como que a gente vai recuperar isso, reencontrar o caminho de casa para aprender a lidar com o dia a dia, inclusive com as dificuldades. Então, quando a gente sai daquele, eu só sou essa depressão, eu só sou essa tristeza, e a gente percebe, opa, integrando, tristeza faz parte de mim,
A depressão tá passando por mim aqui agora, mas tem caminhos para cuidar, né? Mas eu sou também potência. Eu sou também essa pessoa que hoje conseguiu cumprir uma... Vou pegar até aqui minha água. Uma que pode parecer pequena, simples meta, que é ter uma garrafinha de água para beber. Precisa. Se você não faz, é a ferramenta externa que nos ajuda a ter essa atitude empenhada de autocuidado. Simples. Que você chegar para falar, nossa, essa foi a meta que você conquistou na sua terapia? Então aí nós vamos aprender a parar de falar para as pessoas que vai desvalidar nossas conquistas. Eu vou falar para quem me dá apoio, suporte, para eu me reencontrar, para eu me reerguer. Entende? A gente vai aprendendo a diferenciar, né? Então, às vezes, tem muitas mulheres que falam isso pra mim. Nossa, mas pode parecer pequeno. Não, é pequeno. Pra você é grandioso. Tá tudo bem. Então, muitas vezes, vamos lembrar do medo. O medo, ele também é nosso amigo. Eu sempre vou indicar o Divertidamente 1 e 2, porque é feito ali construído por grandes especialistas, né? Da neurociência e afins, que vão mostrar pra gente que todas as emoções fazem parte. Como que a gente vai aprender, quem já me conhece sabe, opa, tá na condução, tomar as rédeas, tá na direção dessas emoções que fazem parte. Porque não vai ter como excluir, tirar, reprimir, deixar de ser. As emoções... Obrigada, amor. Ele vai fazer aqui um negocinho pra eu... Vocês viram que minhas vias respiratórias tá meio congestionada, né? É porque eu chorei pra liberar e tem mais coisa pra liberar aqui do nariz depois. Eu aprendi muito isso com meu pai, né? A gente teve que ter todos os cuidados com meu pai. Todos. Imagina como era difícil pra ele, né? Eu falava assim, pai, todo mundo é catarro, é fezes, é urina. Porque a gente tinha que fazer isso, né? Por ele, pra ele ficar relaxado. Então, relaxa, nós estamos aqui para cuidar de uma coisa que todo mundo faz, né? Então, preciso depois descongestionar. Tá fazendo sentido para vocês? Como é que vocês estão aí com essas informações? Como que tá chegando para vocês aí no seu corpo, nas sensações? Como que tá sentindo? Vi coraçõezinhos, vi mais gente chegando, sabe? E tem gente aqui que a gente já tá colocando em prática essas ferramentas. Acolhe o seu corpo e dá atenção para ele. Porque se ele pediu pra você fazer alguma coisa, ele tá querendo te ajudar. Do mesmo jeito que ele vem aqui e falou, opa, Tati, olha aqui, ó, tá acontecendo alguma coisa na pele do contato com o mundo. Tem algum incômodo aí. Leveza. Então fica nessa leveza, Vânia. Bota morada aí na leveza do seu corpo, que é um caminho de casa. Porque às vezes a gente sente a leveza e a gente vai pro turbilhão e não incorpora. Incorporar é isso, gente, é trazer pro corpo, nosso amigo, nossa existência, nossa morada. Sentir mais essa leveza. E se seu corpo tá pedindo, às vezes, por exemplo, a balançar, sabe? Ó, eu tô sentindo um pouco tensa aqui, o que eu posso fazer pra aliviar? Às vezes vai vir choro, né? Às vezes eu vou sentir algum desconforto e aí se eu paro e observo, meu corpo também vai ter a resposta para liberar esse desconforto. Sim, muito, dando até sinais do meu corpo e da minha saúde depois que você chamou até disso. Aí, gente, nós vamos perceber que nós mulheres, principalmente, não sei se já sei que passaram homens por aqui, não sei se continuam. E são muito bem-vindos os homens que querem se cuidar para contribuir para um mundo melhor, né? Nós vamos percebendo como nós estamos adoecendo, né? Eu tenho uma paciente que trabalha com saúde e segurança do trabalho e eu tô impressionada, Tati, como as mulheres estão doentes. Então a gente pode, com a terapia acolhedora, ter mais essa ferramenta para você reconhecer o caminho de casa, olhar para essas dores, doenças e lembrar que você não é um diagnóstico, que você não é uma doença, que vive muito mais em você do que essa dor, essa doença. Muitas dores são dores emocionais, são feridas. Ferida é algo que está aberto.
Algumas estão mais abertas, outras, mas é ferida. Tem jeito. Emocional é a mesma coisa. E as feridas, elas precisam ser cicatrizadas. Feridas emocionais também. Então você imagina, tem uma ferida ali, tem uma ferida aqui no coração, que tá aberta, porque a ferida tá aberta. E aí de repente vem outra pessoa e cavuca aquela ferida no mesmo lugar, ela vai abrir mais. Ou ela vai infeccionar. Ferida, 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 ferida. Ferida não cicatrizada, sabe? Não passou pomada, não toma antibiótico, tudo. Gente, aquilo pode fazer perder um membro. Dependendo da pessoa, se for diabética, então, nossa. É muito mais complexo, inclusive, lidar com as feridas físicas, né? E as feridas emocionais também precisam ser cuidadas, né? Dando atenção para os sinais do corpo. Bem-vinda, irmã linda. Aprendendo a soltar. E às vezes vai ter momento que a gente ainda não consegue soltar. Ou que a gente consegue soltar, né, Paty? Mas ainda com a sensação de que isso aqui eu não consigo soltar ainda tudo. Tá tudo bem. É no seu tempo. Pega algo aí que tá difícil, que tá apertado, né? Vê o que seu corpo quer fazer, tipo isso. Nossa, meu coração apertado. Você vai ver que o seu corpo... Quem eu trabalho com sabe. Você vai ver que seu corpo vai falar. Você começa a falar de algo, você faz algum símbolo ali. Nossa, meu coração apertado. O coração tá apertado? O meu fica, viu, gente? Nossa, tem acontecido umas coisas que deixam meu coração apertado. E aí eu preciso reaprender como que eu vou liberar esse coração apertado. Como que eu vou soltar esse aperto? Como que eu vou aprender a fazer isso? E que esse movimento vai me ajudar. Aí a gente vai aprender como cada uma, né, é o seu caminho de casa. Porque não existe um caminho único para todas as casas internas, né? Às vezes algo é comum. Como eu disse, chorar, respirar, agradecer, né? Reconectar, reencontrar-se com você, com o seu corpo, que é o seu grande amigo. Esses caminhos, conexão com a natureza. Tá passando por uma crise, algo muito difícil, vê se acha um lugar, uma terra, uma grama para pôr o pé no chão, ou chega perto de uma árvore, sabe? Vai olhar um passarinho, um lugar que tem passarinhos, ou perto de uma água que faz o sonzinho, que é acolhedor, que é calmante. É uma das outras grandes ferramentas da gente regular essas emoções que tomam a direção da nossa vida. Com a terapia acolhedora, você vai aprender a ter a direção, a condução, pegar as rédeas das suas emoções. E você vai aprendendo a integrar elas. Se a tristeza veio, peraí, essa tristeza... minha tristeza está falando, por exemplo, da falta que eu sinto do meu pai. Mas ao mesmo tempo, então, se eu sinto tristeza, é porque eu sinto também alegria. Porque é muito amor e que vive aqui. Então, mas agora eu tô triste. Deixa eu ficar triste. Deixa eu ouvir uma música que lembra ele, chorar. Sabe? E fluir. Porque quanto mais a gente confronta, quer impedir, quer deixar de sentir aquilo, quanto mais a gente faz isso, machuca. Machuca. É muito melhor a gente aconchegar, acolher. Vem, tristeza faz parte. Todas as emoções fazem parte. Aprendendo a soltar. Então, assim, é isso. Quando ela chega, quando ela flui, muitas vezes transborda pelos olhos, né? Ou de outras formas, ela flui. Entende? Então, a tendência é que ela flua e vá, né, partindo mais rapidamente, é muito maior do que quando eu vou chocar com ela. Porque eu tô querendo negar algo que é do meu corpo, meu grande amigo. É meu. Eu tô querendo negar a tristeza que faz parte. Agora, uma questão é quando essa tristeza, ela fica muito maior, né? Ela tá tomando conta da minha vida, ela tá me paralisando, Aí eu preciso mais, né, intensamente de ajuda de profissionais, tá? Porque pode ser, né, alguma questão ali que tá tão profunda que eu preciso já recorrer a alguns outros recursos, né? A terapia, às vezes o acompanhamento com o psiquiatra, algumas medicações, tá? É lindo acolher os nossos momentos, né? Quando a gente vai aprendendo
Teve um paciente que falou pra mim esses dias, eu indico pra todo mundo aprender a se acolher, esse autocuidado. Mas aí eu falei, e só você sabe o seu trabalho e empenho para essa conquista, né? Então lembra? Relembrar que eu conquistei. Ó, e uma coisa muito importante para incorporar a conquista, para, sabe, fortalecer cada conquista como se fosse uma conexão com a gente. Então assim, para incorporar aqui, para eu sentir do meu tamanho, porque eu vou ficando pequeno, né? Vou me sentindo menor, diminuído, né? Então, ó, uma conquista. Tão importante quanto conquistar é celebrar. Porque celebração, ela é esse momento de concentrar, de conectar com você. Nossa, eu conquistei isso. E a celebração pode ser, uma paciente uma vez falou, fazer uma comidinha especial pra mim, que eu não fazia. Pra mim, eu comigo. Sabe? Ou assistir algo que eu gosto, que eu já não faço há tanto tempo, ou colocar uma música, dançar, ou ir para a natureza, que eu gosto tanto, ver um pôr, um nascer do sol, que há tanto tempo eu não faço, ou tomar um café com as amigas. Se a minha lindeza que a gente fala sobre isso estiver aí, vai saber. Ir lá e conseguir tomar esse café com as amigas, né? Por isso que é como Vânia falou, tão lindo acolher nossos momentos. E esses momentos que a gente celebra e incorpora, tá vendo? Eles é que vão dando força, que vão dando chão, que vão dando base, suporte pra gente lidar com os difíceis, com os desafios, com os problemas, com os traumas que fazem parte da vida. Como os traumas fazem parte da vida, aquelas coisas desconfortáveis que pega às vezes a gente, né, sem estar esperando e tudo, eles vão tendo menos impacto quanto mais fortalecida internamente meus recursos, meus limites, sabe? Quanto mais isso está fortalecido em mim, menos os traumas vai me impactando e gerando traumatizações. Faz sentido? Como você está se sentindo? A Vânia falou que está sentindo leveza. E você, ó? Eu também tô sentindo aqui que tava mais tenso. Porque, olha, eu vou falar, hein? Quem que tá aí que não tem tensão aqui nessa região? Que não tem, nunca teve. Eu quero saber. Porque praticamente todo mundo que eu conheço, principalmente as mulheres, é muito recorrente essa tensão aqui. Então, assim, eu já liberei um pouco. Eu chorei com vocês. Eu movimentei. Outra ferramenta importante. Você tá ali, sentada. E começa pensamento. E começa a ficar ansiosa. Primeiro, você precisa começar a perceber como essa ansiedade começa. Isso já é um processo de reconexão. Então, peraí. Às vezes você consegue perceber o gatilho, né, o que trouxe ali, uma música, uma situação, algo que você ouviu, alguém que você viu. Gente, são sutis muitas vezes. Por quê? Porque tá ali em você aquela traumatização, aquela ferida, lembra? Aquela ferida tá ali. Então, você não sabe como começou, mas você sabe que começou. Eu comecei a dar isso aqui. Geralmente, quando eu começo a dar isso aqui, eu já dou uma crise muito forte lá pra frente. Nesses momentos que você precisa parar, observar e ir reconhecendo quais são os seus recursos. Só que às vezes a gente não sabe, a gente perdeu esse senso de segurança na própria pele. De olhar, de voltar pra mim e saber reconhecer. A terapia acolhedora comigo vai te auxiliar a reencontrar. Porque só tá adormecido. Pode ser redescoberto, reencontrado e reconectado. Percebe? Então eu tô sentindo aqui, ó, mais leve, né? Eu chorei com vocês, eu já me abracei, eu já me toquei. Gente, um toque afetuoso, carinhoso, com respeito. Oh, que outra ferramenta. E às vezes a gente faz muito isso com os outros, né? Não faz com a gente. Eu já me abracei. As pessoas falam do meu abraço. Ai, deixa eu me abraçar. Tem pessoas aí que a gente já fez também, né? Algumas dessas atividades, utilizou dessas ferramentas, né? Fazer carinho. Ai, mas eu não gosto de carinho, Tati. Tá bom. Você não gosta? Lembra que o que você
fez ou não fez até agora, faz parte de você e também te ajudou. Então, por exemplo, se eu não gosto muito de toque, pode ser que aconteceram coisas lá comigo que geraram esse desconforto. E aí eu me protejo. Tá tudo bem. Percebe? É o recurso que você teve até agora para chegar até aqui. Mas eu quero te lembrar, leve e acolhida como sempre. Efeito Tati Vida, a lindeza. Sinta-se abraçada. Eu quero te lembrar que o caminho para dentro, ele tá aí. Ele só tá adormecido, escondido. Como diz a Ediane Ribeiro, né? Os tesouros que perdemos pelos caminhos por causa dos traumas, das traumatizações que nós sofremos. Então, a gente só consegue cuidar da ferida emocional se a gente consegue identificar onde está essa ferida. A ferida física é visível. Mesmo assim, às vezes a gente demora e protela para cuidar. Porque muitas de nós cuidamos melhor dos outros do que de nós. Agora, a ferida emocional, ela é profunda, né? Ela é ali algo que precisa de muito cuidado, responsabilidade e gentileza. Gente linda, gentileza, generosidade, né? Essa autocompaixão, essa generosidade com a gente. Tati, eu não sei o que é isso não, sei muito com os outros. Esses dias eu até falei com um paciente meu, falei, porque quando fala assim, aquela pessoa generosa, geralmente a gente já pensa, associa, é generosa, automaticamente é com os outros. A gente não fala muito sobre ser generosa com a gente. Sabe, de quando a gente errar, tiver uma recaída no caminho, sou humana. Eu já não estou no mesmo lugar. Foi só uma recaída. Reconhecer, novamente incorporar. Eu já tive tais avanços. Eu sigo. Carinho pode vir de várias formas, não só no toque. Exatamente. Carinho pode vir de... Vou fazer um cafezinho pra você. Como que pode vir um carinho pra você, por exemplo? Linda, que eu amo. Minha irmã. Né? Um carinho pode vir... Você já lembrou de tomar o seu remédio? Né? Um carinho pode vir... trouxe isso aqui porque eu sei que você ama. Né? Um carinho pode vir... Vamos fazer isso porque eu sei que você gosta? Então, assim, carinho, cuidado, afeto... Tem muitas formas de expressar, muitas formas de receber, né? Muitas formas de oferecer e de compartilhar, de partilhar com. E a gente precisa aprender esse caminho de casa. Porque lembra? Quando eu tenho os meus limites saudáveis, porque eu me reconheço, eu reconheço a minha casa, meu corpo, meu grande amigo, aí existem contatos. E se eu tô com muitas feridas emocionais, né? Porque ferida não cuidada, não olhada, né? Não cicatrizada, é ferida, né? Então tudo isso já quer dizer ferida. Se é ferida, tudo isso acontece. Se eu tô com essas feridas, às vezes fica bem delicado de eu tocar de novo, por exemplo, um coração que tem uma ferida ali emocional, de alguma traumatização de relacionamento, por exemplo, abusivo, tóxico, né? De educação confundidora que aconteceu na infância, que é muito comum, né? E quantas pessoas que, né, sofreram graves violências dentro da própria casa, né? De pessoas que deveriam oferecer amor, cuidado. Então, lembra? Aí a gente vai confundindo o que é amor, o que é cuidado com o que é violento. Por isso também pode ser que venha aquela sensação, né, de que quando vem algo que nos agride, a gente não incomoda tanto, e quando vem algo ali que faz bem, às vezes incomoda. Peraí, porque a gente está confuso quanto aos nossos limites, quanto ao que faz bem e o que não faz, e a gente pode reaprender. Eu me sinto abraçada. A Tati entrega tanto, só gratidão. Vânia, que lindeza. Saudade que eu tava das nossas lives. Espero a gente poder se encontrar um dia também em um acolhimento, viu, Vânia? Individual. Percebem a força do grupo? Eu quero, inclusive, convidar vocês pra gente ir pensando, namorando a ideia, né, de um
uma terapia, né, em grupo, um grupo terapêutico. Quem sabe, hein? Quem aí tem interesse? Porque o individual, ele é essencial. E o grupo terapêutico, ele tem outra potência. Eu sou educadora, né? Sou mediadora. Então, assim, sou assistente social. Acredito muito na força do grupo. Porque no grupo a gente se reconhece, a gente se sente pertencente, a gente compartilha de experiências, né? Uma coisa que está ajudando uma pessoa pode ajudar outra, toca outra, né? Tenho certeza que coisas que pessoas falaram aqui também fez sentido para outras. Essa é a força do grupo, porque lembra? Nós somos seres de grupo, mamíferos de grupo, de bando. Então a gente precisa, né, desses compartilhamentos, desses contatos, mas que com a terapia acolhedora, com gentileza, com acolhimento, que sejam contatos saudáveis, né? Que seja saudável para todas as pessoas envolvidas nesses contatos. E que, inclusive, a gente tenha ferramentas, recursos internos e externos, né? Para a gente cuidar quando não estiver muito bom, quando não estiver saudável. Porque não ser saudável é muito diferente dos conflitos e dos problemas do dia a dia, né? Contatos e relações que são abusivas, tóxicas, violentas, é muito diferente de relações que têm dificuldades, que têm diferenças, que têm problemas. A gente precisa ir reconhecendo essas diferenças, inclusive. Terapia em grupo, a história de uma pode ajudar a minha história, muito bom. Então, Lu, já posso contar com você. É um convite. Eu costumo dizer, a Mirra tá me chamando, vocês estão vendo? Ela quer brincar. Convite a gente faz. A outra pessoa aceita ou não. Pode ser que às vezes ela aceite num momento, às vezes não. Então, o meu convite é pra gente voltar pra gente. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Como vocês estão indo para o dia com esse nosso encontro? Porque esse feedback, esse retorno, essa fala de vocês é muito importante. Porque a gente aqui corregula uma com a outra, né? A interação de vocês, gente, ela é essencial para saber que eu não tô sozinha. Então, conto com você, Lu. Como vocês estão indo? Como vocês estão saindo daqui ao encontro do dia, né? Da vida aí que vai acontecer nos próximos momentos. Eu tô saindo mais leve, aqui ó, liberada aquela tensão, sabe? E eu tô me sentindo muito grata. Tô saindo e tô indo ao encontro do dia, né? Da sequência do dia, muito grata. Muito melhor, sem dúvida alguma. Amor, companheiro de vida. Pela primeira vez aqui adorando. Ai, que delícia. E como você tá se sentindo, Lu? Eu desejo que vocês estejam indo ao encontro do dia com vocês, de vocês, a caminho de casa. Aqui, ó. Que vocês consigam, aos pouquinhos, no tempo de cada uma, ouvir os sussurros do seu grande amigo, para que ele não vire grito, que é o seu corpo. Começando o dia com mais confiança, grata e leve sempre. Agradecida. Não me cobrar tanto. Ai, a generosidade, o acolhimento, a autocompaixão. Lembra, eu sou humana. Então, eu tô aqui aprendendo. Esse dia eu falei com a paciente, fez muito sentido, que é como se você estivesse aprendendo uma nova função, ocupação dentro de uma empresa. A gente não aprendeu o caminho de casa, a gente não aprendeu essa função de cuidar da gente. Então, a gente está aprendendo. E lembra, pra gente aprender alguma função, a gente vai precisar de alguma referência, de alguma ajuda, de alguma orientação ou de algum processo, fluxograma. Eu posso te auxiliar. Ou alguma profissional que faça sentido para você. Porque a escuta acolhedora, ela já é transformadora. Ela já é um canal de corregulação. Por isso que vocês sentem, né? Quanto é importante. Tá? Pequenos passos. Amei te ouvir. E eu amei receber esses contatos com vocês. Tá bom? Fez sentido? Leva e incorpora. Vou deixar essa live salva, então quem não pôde estar aqui, manda. Quem quiser rever, reveja.
E vai lá e comenta pra mim como que vocês estão saindo, porque lembra, o seu comentário, o seu compartilhamento, a sua curtida ajuda a entregar para mais pessoas e eu conseguir continuar aqui oferecendo esses conteúdos, né, e esses encontros gratuitos. Gratidão por esse abraço acolhedor virtual. Tá vendo como a Polly diz, ó, a Polly dita, a gente pode receber carinho, inclusive sem o toque, porque a gente se toca, inclusive de maneira virtual, né? É olhar pra dentro quando a vida toda só olhamos pra fora e para os outros, é quando a vida tá bagunçada, né? Por isso que precisa de ajuda, você tá aprendendo essa nova função, tá bom? E eu tô aqui pra te auxiliar, te impulsionar, porque eu sou a experiência viva de que a gente pode reencontrar esse caminho de casa. Essa casa aqui, que é a casa que a gente vai viver pra sempre nela. E pode ser mais leve. Agradecida. Um beijo e um abraço bem acolhedor. Se cuidem, contem comigo. Tá bom? Até! Tchau, tchau. Vamos descobrir aqui como que para agora, porque... Ah, é aqui. Tchau, gente linda.